Ó Deus, será que o Senhor se zangou e só por isso o sol se retirou, fazendo cair toda a chuva que há? Ó Deus, eu pedi para o sol se esconder um tiquinho, pedi para chover de mansinho, para ver se nascia uma planta no chão. Desculpe, eu pedi a toda hora para chegar o inverno. Desculpe, eu pedi para acabar com o inferno que sempre queimou o meu Ceará. Essa música do cancioneiro nordestino, diferente das outras, ela fala de uma situação de muita chuva, caiu muita água. E a gente sabe que aqui nessa área do Nordeste, que eles chamam de semiárido, também chama de semiárido, e semiárido significa dizer que é onde cai de 300 a 500 milímetros de chuva ao ano. E o semiárido do Nordeste, que é o semiárido natural, são as caatingas. Caatinga é uma palavra indígena que significa clareia, onde tem áreas com até 2.000 metros quadrados sem nenhuma planta perene. Ou seja, sem árvore e sem arbusto. Porque não tem solo. E o solo é quarto elemento da natureza. E aqui nós estamos andando no agreste, que não tem caatinga, naturalmente. Mas se a gente olhar aqui, existem áreas com 40.000 metros quadrados que não tem uma árvore sequer. Significa dizer que na maior parte do ano não tem plantas. E para quem não sabe, o vegetal é o quinto elemento da natureza, tal é seu comprometimento com o equilíbrio dos elementos do clima. É de tal forma que onde não tem plantas, não tem chuva, não tem vida. E a gente poderia citar os desertos, onde passa até 100 anos sem cair um pingo de chuva. Não tem planta. Se tiver planta, são os cactos, que não é propriamente uma planta, no sentido do equilíbrio do clima. Porque a planta, ela respira, transpira, processa a fotossíntese. Tem um metabolismo permanente que depende de água. E a planta tira água por intermédio das raízes. Metabolismo. Já foi calculado que nessa área do Nordeste, 1 metro cúbico de massa vegetal utiliza 5 litros de água por dia para o metabolismo. E ela contribui tanto com a umidade da atmosfera como com a umidade do ar. A planta contribui sim. Porque a planta, como a gente disse, ela está em permanente atividade. Atividade vital. E ela precisa tirar essa água do solo por intermédio das raízes. E se o solo estiver seco, ela não tira água. Não tem água. Então, como a gente volta a insistir, aqui nós podemos ter áreas com 40.000 metros quadrados sem nenhuma planta permanente, ou seja, sem árvore e sem arbustos. Mas aqui existiu uma cobertura vegetal chamada de cobertura vegetal de cerrado. O verdadeiro cerrado brasileiro é aqui do Nordeste, com até 200 espécies de árvores e arbustos. Espécies podendo chegar a meio metro cúbico de massa vegetal por metro quadrado. Ou seja, em 1 hectare dessa área do Brasil teria 5.000 metros
cúbicos por hectare. E aqui, se a gente juntar essas 40, essa área que a gente está vendo toda aberta aí, 40 mil metros quadrados, 4 hectares. Não tem 1000 metros de massa vegetal, 1000 metros cúbicos. E o que vai acontecer? Como essas plantas rasteiras que a gente chama de relva e gramíneas só existem aqui na época da chuva, quando o solo está molhado, ou seja, na maior parte do tempo não existe nenhuma planta aqui onde nós estamos caminhando. Enquanto isso, com a chuva a partir de fevereiro de 2026, já tem planta florando, se reproduzindo. Então, pelo fato do vegetal ser o quinto elemento da natureza, por causa do seu comprometimento com o equilíbrio do clima, significa dizer que o clima não tem não recebe nenhuma contribuição de massa vegetal aqui na maior parte do ano, porque não existe plantas. O mesmo acontece na Caatinga, lá no sertão, e aqui é agreste. Na Caatinga, como a gente disse, existem as clareiras sem plantas permanentes de 2.000 metros quadrados, sem nenhuma planta. Embora na época da chuva e lá no sertão, na Caatinga do sertão, chove em média 600 milímetros, então na época da chuva nascem algumas plantas a nível de árvore, a nível de relva e gramíneas, como nós estamos vendo aqui, que nasceu aqui nessa área do Brasil com as chuvas, que choveu aqui no dia 6, 7 e 8 de fevereiro. Aí passou 20 dias sem cair um pingo de chuva. O intervalo entre duas chuvas, choveu de novo no dia 1º de março e no dia 3 de março. E hoje nós já estamos em 16 de março e não tem plantas, nem árvore, nem arbusto para manter esse equilíbrio, manter a umidade do solo. E aí o vento é seco, a umidade do ar é muito baixa, tudo tirando água. E aí a gente vai vendo as carcaças de animal que já morreram esse ano. Todo ano aqui morre bicho de fome e de sede. Todo ano, todos os anos morre, porque o homem não se prepara. Enquanto já choveu 110 milímetros, esse ano já é considerado seca. Porque os açudes não tomam água. E nós vamos ver um agora. Não tem como juntar água num açude, num terreno desse, onde a fuga de água do reservatório é de uma lâmina d'água de 1 centímetro por dia. É algo extraordinário. E a gente chama de fuga, mas na realidade é fluidez da água. Ou seja, a água precisa fluir, se movimentar, ocupando os espaços, os recipientes na atmosfera, que são as nuvens e a umidade do ar. Ocupar os espaços, os recipientes na litosfera que nós estamos caminhando, que são os corpos de animais, corpos de vegetais e a água que é drenada no chão para formar os lençóis de água subterrânea. A água precisa ocupar os espaços da hidrosfera. Hidro significa água, como é o caso dos oceanos, dos lagos, dos rios, dos açudes. Então, se em 2025 aqui caiu 550 milímetros de chuvas, 550 litros de água por metro quadrado. Enquanto isso, o governo do Rio Grande do Norte decretou estado de seca já a partir de agosto de 2025. Esse ano 2026, por conta da presença do fenômeno climático El Niño, aqui não chove mais do que 400 milímetros em 2026. Então a situação vai ser muito mais grave. E nós estamos então chegando na parede de um açude que a gente vê, chamado de barreiro, porque é um pequeno açude,
E o homem não consegue fazer um açude grande aqui porque não tem água. Aqui nessa bacia hidrográfica que não tem 2 quilômetros quadrados. Mesmo caísse 1000 milímetros de chuva, esse açude não ia encher. Ou seja, se cair 1000 milímetros de chuva durante 6 meses, menos de 200 milímetros por mês. Enquanto isso, se aqui caísse hoje uma chuva de 100 milímetros, 100 litros por metro quadrado, durante 24 horas esse açude aqui ia encher e sangrar, transbordar o excesso de água. Mas aqui está o açude do homem, da fazenda. Esse líquido que a gente vê aí, como a gente disse, é resultante de 110 milímetros de chuva que caiu aqui em 2026. Água que veio diretamente da nuvem. Não deu para escorrer água. Apesar desse chão estar totalmente desprovido de vegetação, pelado, duro, essas chuvas são de baixas precipitações. Deu 6 chuvas para somar 110 milímetros. Enquanto nós acabamos de dizer, e aqui nós estamos na cerca que foi feita dentro d'água, para impedir que o gado que viesse beber aí passasse para o outro lado do cercado. As estacas têm cor de lama porque aqui elas estavam submersas. Em 2025, por algum momento, ou durante os 3 ou 4 meses, porque caiu 510 milímetros de chuvas e pode ter caído chuva acima de 60 milímetros em 24 horas, e aí o açude enche. Então, quando a gente diz que se caísse aqui uma chuva de 100 milímetros em 24 horas, esse açude ia encher totalmente, nós poderíamos dizer, então, que o homem teria a capacidade de ter guardado essa água aqui, captado e armazenado essa água, para ela estar aqui agora. Essa água aqui, como a gente disse, veio de cima, diretamente da nuvem, porque 110 milímetros significa 110 litros de água por metro quadrado. Imagina isso no porão aqui do açude, que tem 50 metros por 40. 2.000 metros quadrados vezes 110 litros de água por metro quadrado. É fácil de fazer a conta, nós não vamos entrar de fazer nesse momento esse cálculo, mas qualquer pessoa vai entender que esse líquido que está armazenado aí nesse açude foi proveniente diretamente das nuvens, a chuva precipitada aqui. Só que isso aconteceu do dia 6 de fevereiro ao dia 3 de março. E essa lâmina desse líquido, que a gente vê que é lixo líquido, água no estado lixo, ela foge uma lâmina d'água de 10 milímetros por dia. 1 centímetro de lâmina d'água que foge por dia. E a gente chama fugir porque na realidade é a fluidez da água. Porque água parada é água podre, doente. E aqui a gente vê até onde veio a represa. A água que fugiu. E ela fugiu principalmente nos dias que não chovia, porque com o solo úmido e com as nuvens fazendo sombra, o dia sombreado, o que acontece é que a perda de água é menor, porque os ventos também estão úmidos, a umidade do ar é muito mais alta, com o céu nublado. Então a gente vê que aqui a água represou, já recuou no mínimo 40 centímetros, que provavelmente significa uma lâmina d'água que fugiu de 15 centímetros
dessa água que já armazenou esse ano fugiu. Porque armazenar, captar e armazenar água no chão a céu aberto, o novo clima imposto pelo aquecimento global é suicídio. Então, como a gente disse, de setembro de 2025 a janeiro de 2026 aqui morreu muito gado de fome, porque não tem o que comer, não tem planta no chão. Então o homem sabe que relva, gramínea, não se sustenta aqui por mais de 150 dias, mesmo com solo úmido. Então o homem teria que produzir, vamos dizer assim, uma massa orgânica para alimentar o gado, que permanecesse mais tempo verde e folhada na época da seca, na época que não tem chuva, na época que não tem solo, que não tem água no solo, mas a planta de grande porte conseguiu armazenar durante as chuvas, captar e armazenar água abundantemente no corpo, de modo que quando chega o período do seco, sem chuvas, ele vai suprir, com a água do corpo, a planta vai suprir a sua necessidade de água. E como a gente já disse desde o início do vídeo, 1 metro cúbico de massa vegetal utiliza 5 litros de água por dia no metabolismo. E mais 5 litros de água, ou seja, 10 litros de água por dia para fazer uma troca, uma permuta com outros espaços da Terra, com a atmosfera, fazer um intercâmbio de água com outras plantas, com os animais, com o solo. Então, por isso que o vegetal é o quinto elemento da natureza, tal é seu comprometimento com o ambiente chamado terra. De modo que quando o homem desmata dessa forma durante centenas de anos, a água da chuva vai diminuindo porque ela vai fugir. E aqui a gente vê esse espaço atrás do açude. E na parede existiu um plantio de capim. Só que com falta d'água, o capim morreu. Então, se há 50 anos atrás, quando esse açude foi feito, ele permanecia com água o ano todinho, mesmo no verão, o homem podia plantar, fazer agricultura, plantar capim para alimentar o gado. Mas à medida que o homem foi destruindo o ambiente, não só é aqui no Nordeste, mas em toda a parte da Terra, a gente sabe que o clima está totalmente alterado por conta da presença do aquecimento global, que alguns dizem que é normal, outros dizem que é pela ação do homem, e a gente tem certeza, observando aqui no Nordeste, que é o homem que faz isso aqui. Porque isso aqui, quando foi o homem ocupou essas terras, era terra úmida e fértil, e chovia no mínimo 1000 milímetros por ano. E quando vinha a questão de seca, que chamava de seca, de 8 em 8 anos, por conta de um fenômeno chamado El Niño, um menino mau, que reduz a oferta de chuvas aqui nessa área do Nordeste e aumenta a quantidade de água, por exemplo, nas regiões Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, aumenta na região Centro-Oeste, aumenta as chuvas na região Sul, que o Rio Grande do Sul, vez por outra, se acaba, só falta se acabar com tanta água, quando tem um fenômeno climático El Niño, enquanto que aqui é seco para o homem nordestino. E em 2025 então choveu, sem El Niño e sem La Niña, 550 milímetros. E esse ano tem o El Niño, a partir de agora, do mês de março, o El Niño está aí, que é o aquecimento da água do Oceano Pacífico, que tem tudo a ver com o clima na Terra, principalmente com a oferta de chuvas, a disponibilidade de água. Água doce no estado líquido. Então está aqui. O homem tem tecnologia já para captar e armazenar a água da chuva aqui, para nunca ver seca. Só que ele não quer investir, às vezes não sabe. Na maioria, 99% dos nordestinos não sabe
que existem formas inteligentes de se captar e armazenar água da chuva, na quantidade e qualidade para o abastecimento urbano e para se fazer agricultura. Enquanto isso, ele armazena nesses buracos a céu aberto, que mesmo chovendo a água não fica aí, ela vai sumir. Porque captar e armazenar água no chão a céu aberto, em açude, barreiro, barragens, nesse clima do Nordeste, imposto pelo aquecimento global, é mais do que suicídio, é bestialidade humana.